Olá, ouvinte da Rádio Estadão, também telespectador da TV Estadão. Estamos iniciando mais um Estadão Discute, programa que a cada semana traz para você um tema mais relevante desses últimos dias, o que de principal aconteceu, e com a análise de dois especialistas. Vou apresentar aqui os nossos dois convidados. O tema de hoje é a proposta de emenda à Constituição dos Gastos Públicos, que foi aprovada na semana que passou pela Câmara dos Deputados em primeira votação, com 366 votos favoráveis ao governo. Aqui ao meu lado, Paulo Brasil, que é economista e também especialista em orçamento e finanças e conselheiro do COFECON, que é o Conselho Federal de Economia. Obrigado pela presença, Paulo. É um prazer, eu acho que é um serviço que a gente presta à nação, de verdade, estar aqui discutindo isso. Obrigado. E aqui também o Fábio Klein, que é analista de finanças públicas da Tendências Consultoria. Obrigado aqui pela presença, Fábio. Obrigado a vocês. Bom, vamos começar aqui fazendo... Foi uma grande vitória do governo, né? Ele queria aprovar essa PEC e conseguiu 366 votos, precisava de 308. Qual a sua avaliação, Paulo, da eficácia dessa proposta? O que ela vai trazer de resultado? Então, é uma questão interessante a proposta, né, a PEC, porque existem basicamente três grupos que se manifestam a respeito disso, distintos. Dois grupos a favor desta aprovação e dessa vitória do governo para que tenha governabilidade. E um grupo totalmente contrário, né? Existem posições totalmente contrárias àquilo que foi proposto, ao texto, a todas as colocações que foram feitas, as imposições que foram feitas. E no grupo a favor, você tem um grupo mais moderado, é um grupo que entende que do jeito que foi aprovado é uma questão que é extremamente importante, e tem um grupo que acha que algumas coisas precisam ainda ser avaliadas. O que a gente percebe é que se esta proposta não passasse, demonstraria já, primeiro, politicamente, não um desgaste do governo atual, né, do governo que precisa se consolidar para a gente retomar não só o crescimento da economia, mas também o processo democrático, né? E a outra questão é que é extremamente necessário que isso aconteça. A gente vai, no decorrer da conversa, provavelmente falar de algumas situações em que poderão ser modificadas ao longo da trajetória da PEC ou até nessa vigência que está sendo proposta, que é de longo prazo, né? E, Fábio, a sua avaliação, do ponto de vista das finanças públicas, como é que vai ser o impacto aí dessa emenda aí que limita os gastos? Bom, na verdade, vamos entender por que surgiu essa solução, né? E por que ela é importante. Isso decorre de um diagnóstico que é, em grande medida, quase consensual, de que parte significativa da crise econômica atual decorre de um desequilíbrio das contas públicas, né? Não só do governo federal, mas também, inclusive, de governos estaduais e municipais. A gente tem visto aí recentemente vários governos estaduais não conseguindo honrar compromissos básicos, obrigatórios, como gasto com pessoal e salários. Então, dado esse diagnóstico de que houve um desequilíbrio fiscal que levou à crise econômica, então vamos entender de onde veio esse desequilíbrio fiscal. E uma parte significativa vai compreender que esse desequilíbrio está muito mais a ver com um crescimento consistente, persistente das despesas públicas, mais do que uma queda da arrecadação, que também é uma causa atual, mas é um pouco mais conjuntural, né? Então tem essa discussão, o que levou a essa crise? Então, uma parte importante dos analistas, eu me incluo nela, é de que tem havido um crescimento persistente das despesas ao longo dos últimos anos e nos últimos 5 anos de uma forma mais acelerada, tá certo? Então a PEC ela vem justamente tentar controlar esse crescimento das despesas que ocorre de uma maneira quase sistemática e persistente por uma série de questões orçamentárias, de regras do orçamento que fazem com que a despesa tenha uma natureza que a gente coloca como procíclica, né? Depois a gente pode debater um pouco isso. Ela cresce e não tem jeito dela retrair com facilidade. Tem parte do orçamento que é muito engessada, então o governo não consegue cortar. A PEC vem tentar resolver esse problema do gasto, colocando uma regra muito simples, que é falar o seguinte: o gasto não pode, a cada ano, crescer mais do que a inflação do ano anterior, né? Isso significa o quê? Que ao longo dos anos, a despesa pública federal, né? A PEC ela só vale para o governo federal, pelo menos por enquanto, essa despesa pública nos próximos anos não vai ter o crescimento
crescimento acima da inflação. E à medida que o PIB, a economia, vai recuperando a sua atividade, o que significa isso? Que ao longo dos próximos anos, a economia vai crescendo, a receita do governo vai acompanhando esse crescimento, porque a receita ela é muito ligada à atividade econômica, enquanto a despesa, por estar travado o crescimento real da despesa, ela só pode crescer em termos nominais conforme a inflação passada, e a inflação vai reduzindo nos próximos anos, o percentual da despesa do governo federal em relação ao PIB vai diminuindo, né? Hoje, atualmente, está em 20%, a ideia é que se diminua para algo como 17%, 16% nos próximos 10 anos aí por aí. Com isso, você abre um espaço para gerar o resultado fiscal positivo, porque as receitas vão começar a ganhar força novamente, enquanto a despesa vai ficando menor em relação ao PIB. E isso permite, então, gerar um saldo positivo ao final do ano, né? Como se fosse fechar a conta no azul, e isso permite, então, ter recursos para honrar uma outra conta cara, que é a conta da dívida pública, que cresce exponencialmente por causa do desequilíbrio fiscal, né? Quanto mais fluxos negativos, né? Cada ano você fecha negativo, a dívida aumenta. E os juros aumentam junto, e aí você tem uma perspectiva de risco inflacionário e assim por diante. Então, o foco, na verdade, é justamente criar uma regra que permita com que essa dívida crescente se estabilize e caia lá na frente. Então, é daí que nasce a regra da PEC do gasto, tentando controlar esse gasto ao longo dos próximos anos, gerando esse resultado positivo de primário, e aí tendo capacidade de honrar essa dívida. Até por isso que o Fábio falou, né, Paulo? Quer dizer, não é uma ponta só, né? Não. São várias pontas. Não, é interessante. Tem algumas coisas que é importante frisar para a gente que acompanha o orçamento de finanças públicas há muito tempo, né? Primeiro, a lei que estabelece o regramento de direito financeiro é a Lei 4.320, ela é de 1964. Há um projeto que está tramitando há anos no Congresso Nacional para a revisão da Lei 4.320. Embora esta lei, sendo de 64, ela ainda atende e tem lá uma série de observações no seu texto que, se fossem aplicadas corretamente por gestores que fossem responsáveis, talvez não estaríamos nessa situação. Passado o momento em que houve a nova gestão, e aí a gente vai ter que falar, infelizmente, eu não gosto de citar, mas na gestão Fernando Henrique, quando houve o Plano Cruzado, e em que o aspecto da hiperinflação era aquilo que corroía toda a economia, né? O advento da Lei de Responsabilidade Fiscal veio acrescentar à Lei 4.320 uma série de mecanismos que são esses que nós esperamos agora com a PEC. Quer dizer, nós estamos recorrendo novamente a instrumentos legais porque o gestor público não faz a sua lição de casa. A lei de responsabilidade fiscal, uma série de itens que são colocados na PEC, eu estava avaliando aqui, elas estão previstas tanto na lei 4.320 como na lei de responsabilidade fiscal, inclusive na lei de responsabilidade fiscal acompanhada da lei de crimes fiscais, a qual levou à situação do afastamento da ex-presidente da República. Então, essas questões todas, elas envolvem não só a obrigatoriedade, né, evidentemente que a PEC tem a sua importância, né, mas também da responsabilidade do gestor público. Né? E como o Fábio colocou muito bem, a PEC ela tem uma relação muito direta com o governo federal. Né? Mas a sociedade ela tem mais 3 esferas de governo, que é importantíssima. Por exemplo, quando se fala muito na questão da saúde, da educação e da segurança pública, são atividades que são precípuas do governo estadual. Então, existem governos estaduais que estão falidos, em que a segurança pública está arrasada, com incapacidade, inclusive, de honrar compromissos de salário, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, também, né? Que adotaram políticas desta gestão atual, que é essa que tem sofrido, evidentemente, críticas por parte de nós economistas que temos esta visão da responsabilidade. Né? E mais ainda, né? Nesses municípios, nós temos mais de 5.000 municípios, né? Nesse país, assim, e alguns desses municípios, 90% deles, sobrevivem com transferências do Fundo de Participação dos Municípios, sem gerar receita própria, e com prefeitos com totais irresponsabilidades, né? E câmaras que são totalmente submissas a esses prefeitos. Então, a crise ela é institucional. Né? A PEC é apenas uma perna de tudo isso que precisa ser feito. Talvez nós vamos comentar aqui, porque
ou não sei se alguém vai questionar, mas, por exemplo, há necessidade de uma revisão e a questão da reforma tributária que está amarrada. E por que está amarrada? Está amarrada justamente por aquilo que o Fábio falou. Não adianta você estabelecer um critério de mudança da arrecadação agora, que tem um tempo para se adequar, porque sabe-se muito bem que diminuindo-se a carga tributária, você amplia o número de contribuintes, você tem menos sonegação e com o tempo você retoma a capacidade de arrecadação. Mas isso leva um tempo. Tem cálculos econômicos que dizem que leva, por vezes, 7, 10 anos para retomar o crescimento aos níveis da arrecadação. E você tem uma despesa engessada naquele patamar. Uma questão que está sendo muito combatida, principalmente dos críticos da PEC, é a questão, eu volto a dizer, que eles enfocam bastante, que é da saúde e da educação. Existem dispositivos constitucionais que garantem, através de um regramento da arrecadação, de aplicação mínima de recursos na área da saúde e da educação. Mas nós sabemos que, embora o recurso seja lá contabilizado e gasto, não tem o resultado efetivo. Essa que é o grande problema. Nas aulas que eu dava de planejamento estratégico situacional na FECAP, eu falava muito em eficiência, eficácia e efetividade. Efetividade é gastar sempre aquele recurso público para que aquilo aconteça, e a eficiência e eficácia é a qualidade desse gasto público. Então, basta que esses defensores atuais que dizem que a PEC vai acabar com a qualidade do ensino e da educação, que pegue os últimos 20 anos e veja a qualidade da escola pública. Se com os recursos destinados para lá, houve essa qualidade. Então, agregado a tudo isso, provavelmente nós vamos ter um trabalho muito intenso dos tribunais de contas, das controladorias gerais e deveríamos ter, espero que isso aconteça, de fiscalização da sociedade, que tem nos seus representantes no legislativo essa incumbência que não é cumprida. Deixa eu pegar esse gancho para passar para o Fábio, até porque essa semana, até na semana que passou, a gente entrevistou aqui na Rádio Estadão o ministro da Saúde, o Ricardo Barros, e ele disse que, historicamente, a saúde não fica com o valor mínimo que está previsto no orçamento, fora as emendas parlamentares que vão para a saúde, mas como o Paulo falou, não é só a quantidade, é a qualidade do gasto. Mas, Fábio, você diria que a saúde, principalmente a saúde, a educação, estão garantidas aí em relação à PEC ou pode ocorrer uma redução mesmo de gastos? Olha, eu acho que não. Não haveria um corte em saúde e educação. E aí tem que deixar claro o porquê que não, né? A PEC do gasto, em geral, ela está criando um teto para a despesa pública em geral. Mas no caso da saúde e da educação, ela não está falando de um teto. Ela é um teto global, né? Isso, não é por pasta, né? Isso, é um teto global para a despesa pública do governo federal. Sim, para quem... A despesa pública tem vários... Tem o equilíbrio, né, Fábio? Exatamente. Agora, para a saúde e educação, ela não fala de teto, ela fala de piso. O que está propondo na PEC é uma mudança no piso. E que mudança é essa? Hoje, o piso para a saúde e educação, como o Paulo já colocou, é um percentual mínimo da receita líquida de impostos, contribuições do governo federal. Então, no caso da educação, por exemplo, hoje 18% dos impostos líquidos do governo federal necessariamente tem que ser aplicados em educação, já deduzindo as transferências que a União faz para estados e municípios, por exemplo, aportes do Fundeb, salário educação, uma série de itens que são transferências de recursos que não ficam com a União, vão para os estados e municípios, então viram receita para esses entes aplicarem seus percentuais mínimos em educação, e aí aquilo que sobra a União tem que gastar 18% do seu recurso líquido em educação. E no caso da saúde, recentemente houve uma mudança, né, que também é em relação a recursos, a receita líquida, cujo percentual este ano, em 2016, seria de 13,2%, ano que vem, em 2017, seria de 13,7%, progressivamente até bater 15% da receita líquida em 2020. Essa é a regra atual. Eu queria só acrescentar... Só para finalizar, explicar para o pessoal como é que a regra ficaria. Então, sairia a regra atual, que é um percentual mínimo aplicado sobre receita, e passaria a ter uma regra que seria igual para as demais despesas. É olhar a inflação passada e aplicar isso como o mínimo, não como teto, para a educação e saúde. Ou seja, nada impede que os parlamentares, anualmente, na execução e discussão do orçamento, apliquem recursos superiores a esse novo mínimo
mínimo que é baseado na inflação, inclusive aplicando as regras atuais, do tipo, não, vamos manter os 15% para a saúde ou os 18% para a educação, nada impede. Mas aí vem a questão que eu acho que é importante e que tem a ver com o que o Paulo colocou sobre a eficiência do gasto, qualidade, é a discussão sobre a questão de que os recursos são escassos. Existe uma questão chamada restrição orçamentária, que para os economistas é algo super básico, mas parece que no mundo da política isso se esquece um pouco. Na hora que os deputados falarem isso é prioritário para o Brasil, então vamos alocar mais do que a inflação passada em educação e saúde, mas a gente vai ter que tirar de algum outro lugar. Alguma outra despesa vai ter que crescer menos que a inflação, né? E isso está colocado. E essa discussão boa, né? Porque o orçamento passa a ser uma peça realista que discute prioridades no âmbito legislativo, que é a casa que nos representa. Duas coisas que eu queria colocar para acrescentar e para transformar essa nossa conversa, que é um pouco ácida, um pouco mais palatável, né? Um pouco mais tranquila de ser digerida pelo cidadão, né? Primeira delas é o seguinte, além dessa questão dos 18% da União, tá? Que tem a competência, inclusive, do ensino universitário, né? Compete aos estados e municípios o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que é o que é mais importante hoje. E a regra para estados e municípios é de 25% a 30% dessa receita corrente líquida. E isso não está mudando. Quer dizer, o que acontece é que, durante anos, e isso vem desde das emendas que foram criadas no dispositivo constitucional, esse recurso tem que ser aplicado porque é condição fundamental para a aprovação ou não das contas do prefeito. Então, nenhum gestor, em sã consciência, tiraria recursos de saúde e de educação. E para que o ouvinte possa entender, aqui o que nós estamos falando é muito claro, como o Fábio colocou. Se há necessidade de você melhorar a qualidade de ensino do seu filho na sua residência, você vai abrir mão de alguma despesa. Então, se você tem um carro na garagem, talvez você venda o carro. Se você tem o carro, se você tem o título de um clube, talvez você deixe de frequentar o clube para acrescentar esse recurso na educação do seu filho. Essa que é a questão. E todo cidadão ajusta a sua vida ao seu orçamento doméstico. Por que é que os nossos governantes, que são eleitos por nós, para fazer essa lição de casa, não fazem desta forma e dizem que isto é insuficiente? Aliás, nessa semana que passou aqui na Rádio Estadão, a gente entrevistou também o próprio presidente Michel Temer, aliás, no dia da votação, um pouco antes de começar a votação, e ele colocava que essa questão ele até citou um exemplo, ele falou que, por exemplo, eu posso tirar verbas de obras públicas e repassar para a saúde e educação. Ele falou que isso está garantido, mas ele, na época, no momento da entrevista, né, a gente não sabia ainda que haveria aprovação, ele até chegou a citar que, caso não passasse a PEC, poderia haver talvez a volta da CPMF. Eu estou perguntando isso para vocês pelo seguinte, a gente está livre de algum aumento de imposto com a PEC dos gastos públicos, começando aqui pelo Paulo? Eu entendo que nós chegamos já no limite do sangramento do contribuinte. Eu acho que a gente não tem mais como... É como se você estivesse judiando de alguém e esgotou todo o sangue do corpo. E essas colocações que são feitas, CPMF, isso surgiu já há muito tempo, em defesa de recursos destinados à saúde, que a gente sabe muito bem que não ia acontecer, etc. Então, isso, assim, nós não temos mais espaço para aumento de carga tributária. E uma das condições para que a PEC tomasse esse rumo era justamente isso. Que se desta forma não for feita um cerceamento no gasto, do gasto do poder público, a única alternativa é aumentar a receita. Então, quer dizer, não tem mais espaço para isso. Evidentemente que aqueles que não querem isso, que querem continuar com aquele mesmo modelo de que acham que o Estado tem que suprir tudo e a todos, independente que isso leve o país à bancarrota, né? Nós tivemos aí um crescimento que se verifica hoje que foi um crescimento não sustentável, baseado num modelo de país primário e exportador, que se esgotou. E agora nós temos que correr atrás. Aliás, em um congresso recente que eu estive, o economista Otaviano Canuto, faço referência aqui, depois de uma discussão árdua entre todos os participantes do congresso, subiu lá para receber um prêmio e falou assim, olha, pessoal, vocês estão esquecendo que tem uma palavra fundamental hoje na economia, que é produtividade. E o nosso índice de produtividade é um dos menores do mundo. Então, essa questão precisa ser chamada à responsabilidade dos gestores e, assim, como é que você tem produtividade? E ele falou até o seguinte, não esperem melhorar a educação, porque nós não temos tempo para isso. Nós temos que começar a melhorar
índice de produtividade com o que nós temos hoje e correr atrás da melhoria da educação. É a sua avaliação, Fábio? Bom, lá na Tendências, a gente já fez alguns cenários simulando a projeção para os próximos 10 anos de como é que ficaria a PEC do gasto e o resultado disso em termos de resultado primário e de endividamento. Nosso cenário é o seguinte, somente a PEC do gasto, ela é o que a gente chama de uma condição necessária, mas insuficiente. Mínimo. Exatamente, é o ponto de partida para começar a gerar esse reequilíbrio fiscal. Então, na nossa avaliação, a gente acha difícil que o governo não vá, em algum momento, nos próximos anos, fazer alguma ação de aumento de carga tributária ou, mais especificamente, uma reversão de renúncia fiscal hoje existente. Hoje, o governo federal, ele abre mão, mais ou menos, por ano, de 90 a 100 bilhões de reais em função de uma série de políticas que desoneram setores e produtos da atividade econômica. Isso significa o seguinte, ele cria subsídios, impostos reduzidos, isenções fiscais, que geram uma renúncia de receita, né? Então, na nossa avaliação, o governo deve mexer em alguma coisa nesse sentido, revertendo algumas desonerações, principalmente dado que a parte da arrecadação tributária é muito sensível à atividade, a gente acha que a melhor estratégia para recuperar um pouco de receita é fazer essa reversão de desoneração tributária, né? Aumentar algumas alíquotas em atividades ou setores menos sensíveis à atividade econômica. Eu vou dar um exemplo bem simples para os ouvintes. Quem aplica em renda fixa, eventualmente aplica em LCI, LCA, que são instrumentos, letras de crédito que ficaram famosas recentemente, que financiam o agronegócio e o setor imobiliário. São instrumentos de renda fixa que são isentos de imposto de renda. Ou seja, o rendimento é líquido de imposto de renda. Isso é um exemplo de desoneração tributária. E poderia haver um movimento de passar a cobrar imposto de renda sobre esse tipo de aplicação. E existe uma série de outras alternativas nesse sentido. É um trabalho que a Fazenda deveria continuar fazendo. Isso já foi feito ano passado na gestão do Levi. Isso fez por uma das mais recentes, é a desoneração sobre a folha de salários, né? Que houve um aumento das alíquotas que incidem sobre o faturamento, que substituiu a incidência sobre a folha de salários. Isso já tem gerado uma recuperação de receita da ordem de 10 bilhões. Então, na nossa avaliação é de que deve haver algum movimento nesse sentido. Vocês estão falando de os dois aqui, acho que de um cano, uma tubulação que tem um monte de vazamentos, então, pelo jeito aí. Não, é interessante porque eu só ia acrescentar o que o Fábio está colocando, que é o seguinte, primeiro que isso que ele colocou já está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Qualquer tipo de renúncia deve ser compensada e deve ser esclarecida quando encaminhamento da peça orçamentária de qual seria a compensação. Se você renuncia em determinado tributo para favorecer ou favorecer no sentido de ampliar que aquele segmento possa galgar no mercado e até gerar emprego, você tem que ter essa compensação. E está prevista também na proposta de emenda à Constituição, na PEC, né? No inciso 2, aqui no finalzinho, antes do artigo 104, dizendo aqui, fica vedada a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita. Então, o aspecto legal, eles estão tentando cercar de todas as formas, né? Agora, o que é preciso é o seguinte, primeiro, como o Fábio colocou, sem crescimento da economia não tem arrecadação, porque a base da arrecadação, a base do tributo é a atividade econômica. E o que nós temos ontem, os indicadores que foram divulgados pela mídia de número de desempregados é assustador. É assustador. Para que o ouvinte tenha ideia do que nós estamos falando de 12 milhões de pessoas desempregadas. Ouvinte, para que você tenha uma ideia, isso é a população da cidade de São Paulo. Imagina uma cidade, a quarta maior cidade do mundo, todos desempregados. É isso por isso que eu costumo usar esses elementos mais sensíveis e mais fáceis do ouvinte poder analisar. Então, imagina a cidade inteira desempregada. É isso que acontece no país hoje. E o pior, o maior percentual desses desempregados são dos jovens, que é aqueles que precisam gerar, que ter produtividade para arrecadar, para que possam pagar os seus impostos e possam pagar a contribuição previdenciária para que os nossos idosos, do quais eu e o Fábio chegaremos daqui a um tempo, e você também, né, possamos ter um mínimo de dignidade. Agora, tem que fazer, no mínimo, conta aritmética. Essa limitação por 20 anos, esse prazo é o adequado, que o próprio presidente Temer agora já está dizendo aí, depois vieram dizer que foi em tese, que foi hipotético o exemplo, né?
mas que poderia em 5, 6 anos afrouxar? Eu gostaria de pegar um gancho só para deixar claro uma situação. Essa é uma das discussões que tem dos 3 grupos que eu consigo identificar, que é um grupo frontalmente contrário à PEC, né? Um grupo que acha que a PEC tem que ser implementada literalmente como foi proposta, e o outro que entende, inclusive, essa questão dos prazos que devem ser discutidas. E eu gostaria de tomar a liberdade para fazer só uma ressalva. Eu sou conselheiro do Conselho Federal de Economia e justamente no COFECOM existem posições muito distintas a respeito disso. E eu sou crítico de quando há uma situação lá em que um dos conselheiros fala como se fosse o pensamento do COFECOM. Então, eu só estou pegando esse espaço aqui, porque como eu sou crítico dessa situação, eu acho que o ambiente democrático tem que ser recebido dessa forma. Essa é uma posição do Paulo Brasil, conselheiro do Conselho Federal de Economia, que é diferente exatamente dos demais colegas. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer isso. E uma das questões que é fundamental é essa questão que realmente assusta. A princípio, quando eu vi o desenho de 20 anos, tem uma coisa no Brasil que é interessante. Aqui não se fala jamais em planejamento estratégico. Aqui se fala em planejamento como uma palavra como um todo, né? E como eu disse no curso que eu dava lá na FECAP, a gente abordava muito a questão operacional, tática e estratégica. O dia a dia, o estratégico, que é um período de 3 a 5 anos, tal, e o planejamento de longo prazo, né? O planejamento de longo prazo, que aborda 10 a 20 anos. Mas eu já tenho lido a respeito dessa questão dos 20 anos e uma das posições que é colocadas aí por alguns desses especialistas, é exatamente essa de revisão dessa questão, dessa regra, desse posicionamento mais rígido a cada 5 anos. Me parece que a própria emenda permite que após 10 anos seja revisto algumas coisas, né? O que é importante, que eu acho que está atrelado a essa questão da revisão e essa flexibilidade da legislação, é que os gestores tenham responsabilidade. Volto a falar, na Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece uma série de critérios de continuidade de gestão anterior, né? O plano plurianual é obrigado que o gestor, o futuro, só modifique o plano plurianual no seu 2º ano de gestão, né? Nós vamos ter agora nas capitais e nas prefeituras um período de transição, e muitas prefeituras vai ter um período de transição de prefeito, onde existe um ambiente democrático, como eu tenho visto aqui na cidade de São Paulo. O prefeito já se coloca à disposição do candidato que venceu no primeiro turno, colocando uma equipe de transição. Isso é importante para a sociedade, para a comunidade. Então, os 20 anos, eu acho que podem ser realmente revistos. Ele pode ficar uma questão de plano estratégico, né, de 20 anos, e nessa questão tática e operacional, né, principalmente na questão tática, né, um plano tático, cada gestão, né, que envolveria aí 4 gestões de governo, mais ou menos, fosse revista alguns desses itens, principalmente diante daquilo que o Fábio mesmo colocou, que são os elementos que podem gerar o superávit primário necessário, um crescimento da economia, que é o que a gente espera, né? Nós temos que ter essa esperança baseada em aspectos técnicos, mas também um pouco de fé, que é próprio de todo brasileiro. Claro que a gente vai lembrar que pode ter o aspecto político também, pode ganhar a eleição alguém que pense diferente, só que também não muda assim na canetada, né? Precisa de, no mínimo, 308 votos. Esse é o risco. Né? Mas qual a sua avaliação, Fábio? Bom, minha avaliação é... Em primeiro lugar, eu acho que essa ideia de ter um ponto de revisão nos próximos 10 anos, mas nesses próximos 10 anos ficar uma regra estável, que não sofra justamente, inclusive, dessa questão que você colocou, de uma interferência política muito grande, eu acho fundamental. Por que eu acho isso? Nas nossas simulações, só a PEC do gasto, sem medidas adicionais, complementares, ou de arrecadação adicional, ou de cortes mais fortes em despesas, o fato é que a reversão da curva da dívida bruta, que só cresce, vai acontecer em 10 anos. É exatamente em 2026, no nosso cenário, que ocorreria o primeiro movimento da dívida bruta, que hoje está quase 70% do PIB, ou seja, o governo é como se fosse uma família que, da renda que essa família toda gera, 70% dessa renda está comprometida com dívida.
Essa é a realidade. E nos próximos 10 anos, com a PEC aprovada, essa dívida vai estar em 96% do PIB. Ou seja, quase 100% da renda vai estar, é o tamanho da dívida. Então, 10 anos, eu diria, é o prazo mínimo para a vigência dessa PEC sem nenhuma interferência política. E eu ainda adicionaria que, ao longo desses próximos 10 anos, questões adicionais deverão ser tomadas, né, medidas fiscais adicionais para tentar acelerar esse processo de geração de resultados primários que torne a dívida reduzida num prazo mais curto. A questão dos 20 anos, depois, como revisão para cada mandato presidencial, eu achei interessante essa solução, porque garante, primeiro, uma flexibilidade lá no ponto onde começa uma melhoria de fato do endividamento, né? E dando a chance de que o gestor, né, na figura do mandato do presidente, passe a rever essas regras junto com o Congresso. Então, acho que ficou interessante. Então, eu nem olho muito os 20 anos, estou olhando mais os 10. Acho que esses 10 não mexíveis são importantes. E essa revisão a cada mandato presidencial garante, acho que a flexibilidade necessária para a revisão das regras. Então, na minha avaliação, eu achei bastante salutar o que está se propondo. Essas medidas complementares que o Fábio falou, vamos entrar nisso, quais seriam, por exemplo, as outras reformas, previdência, trabalhista, por aí? Não, há uma preocupação aí com relação à própria revisão do teto do gasto, né? Em questão, o que tem sido muito debatido e que tem sido colocado como chavão dessa grande discussão é a chamada recursos disponíveis à área da educação e à área da saúde, que tem sido fundamental, que toca mais a todo cidadão, né? Porque ele sente mais na pele isso, né? Realmente a gente tem o risco disso, e é bom que se ressalte, porque nós temos visto agora, no ambiente político internacional, posições muito radicais e muito pontuais, né? Basta dizer que o que é considerada a maior democracia do mundo hoje tem duas posições distintas e totalmente posicionamentos totalmente contrários, e desses pensamentos extremamente radical. Então, é um risco muito sério. A economia é uma ciência humana, porque embora você todo momento se utilize de cálculo econométrico, que está muito próximo de um estudo de engenharia, ele tem um fator humano, né? Então, isso que o Fábio colocou, ele realmente é importante que nós tenhamos aqui gestores que sejam responsáveis. Então, precisa criar mecanismo de responsabilidade, porque o que a gente percebe ao longo de muitos anos é, primeiro, que nós temos um processo aqui no Brasil, na questão política, que ela não está muito voltada para a política da questão partidária, e ela é pessoal, né? Então, nós temos historicamente getulista, ademarista, malufista, são os termos que se usou até agora, né? Então, quer dizer, essa situação ela é complicada, porque o que me parece é que alguns projetos são pessoais, né? Então falta responsabilidade para esses gestores. E é isso que faz com que o argumento do Fábio cresça e tome corpo, no sentido de que, olha, mas nós vamos correr o risco desse esforço enorme durante 10 anos, e daí, nesse período, você permitir que alguém, evidentemente que é uma política que não é popular, a sociedade vai sofrer nesses anos, e pode surgir alguém que diz assim, não, comigo é diferente. E mentir para a sociedade, por isso que eu digo, eu defendo o eleitor, porque assim, ele vota acreditando em quem propõe. Esse é que é o problema. Então, quando se diz que o eleitor brasileiro não sabe votar, eu diria o seguinte, que ele é enganado toda vez que não é cumprido aquilo que se propõe. Bom, vamos entrar um pouco agora no que muita gente está esperando, né, Fábio e Paulo? Retomada do crescimento, do emprego, inflação mais baixa, juros mais baixos. Dá para a gente projetar isso? Que cenários vocês fazem lá na Tendências, Fábio? Começando por você. Bom, começando do começo, né? Então, esse ano a gente está com uma previsão de queda, assim como a maioria dos analistas. Não tenha dúvida de que a gente vai ter uma queda aí da ordem de 3%, 3,1% do PIB, mas um início de recuperação, ou, falando melhor, uma estabilidade da queda no quarto trimestre deste ano, começando um movimento de melhoria gradual em 2017. Claro que a queda da inflação também é um fator que ajuda muito nesse processo.
porque com uma inflação mais baixa, naturalmente você começa a retomar consumo, o poder de renda vai recuperando, né, poder de compra e assim por diante. Em relação ao mercado de trabalho, que é sempre a última variável do ajuste econômico. Por quê? Um empregador, não é, um empresário, uma empresa, primeiro, ela não quer mandar embora as pessoas. Por quê? Primeiro, ela teve um custo para contratar os trabalhadores, ela teve um custo para treiná-los. Esse cara ganhou um aprendizado durante um tempo de trabalho e na hora de mandar embora é a mesma coisa, é um custo mandar embora, porque se lá na frente a economia começa a voltar, de novo vou ter que recontratar e tudo isso gera um custo. Então, e além disso, vale dizer que a legislação trabalhista ainda é bastante custosa nesses aspectos todos, principalmente na demissão. Hoje a demissão, eu não vou entrar muito no mérito, mas assim, existem até discussões sobre que existem incentivos para uma alta rotatividade do trabalho, o cara força aquela demissão porque o valor que ele vai receber de rescisão muitas vezes é interessante. Então, para uma mão de obra de serviços que é menos qualificada, que faz mais bicos, vamos colocar assim, às vezes acontece esse movimento que impede que, inclusive, a empresa aposte naquele trabalhador, invista e capacite esse trabalhador e assim por diante. Então, ainda que a gente comece a ter uma recuperação da atividade, por exemplo, na indústria e na agricultura, que está sofrendo menos, o fato é que o mercado de trabalho vai começar a responder um pouco mais tarde, lá pelo meio do ano que vem, que começa a parar de ter uma aceleração do desemprego e aí a gente vai rumando para uma economia normal. E o que eu estou falando disso nos próximos 10 anos? O Brasil agora vai estar numa taxa de crescimento médio aí de 2,5% do PIB a cada ano. Isso é um cenário, assim, para alguns até otimista, mas é um cenário um pouco deprimente, né? Para uma economia emergente que poderia estar crescendo 4,5%, 5% ao ano, crescer 2,5% depois de ter sofrido um baque histórico de 2 anos de depressão econômica consideráveis, né? Então, a renda do Brasil caiu para muito, né? A gente perdeu poder de compra, a gente perdeu produtividade, né? Ou seja, produtividade, por exemplo, medida como sendo o PIB gerado, dividido pela população trabalhadora, isso a gente diminuiu a capacidade de produção. E para recuperar isso vai demorar. Então, assim, tem uma perspectiva de retomada da economia, uma normalização? Tem, mas o Brasil dos próximos anos, e não é só Brasil, vale dizer para os telespectadores que o mundo também mudou em termos de capacidade de crescimento, né? O mundo vai estar numa taxa mais deprimida de crescimento. Então, mesmo isso não vai favorecer tanto o Brasil quanto favoreceu lá atrás, né? Nós, como sendo um país agrário exportadores, principalmente, e não só agrário, mas de commodities, né? Metálicas, por exemplo, a gente não vai ter esse boom que a gente observou lá atrás e que deu muita renda para o Brasil, né? Muita renda vinda da exportação, muita renda vinda de fora que gerou poder aquisitivo e que permitiu esse consumo forte que a gente observou nos últimos anos e que não vai vir mais. Só para finalizar, esse crescimento um pouquinho menor para os próximos anos, a gente entende que vai vir muito mais via investimentos, que é uma carência forte que o Brasil tem e não vai ser tanto pelo consumo das famílias que dessa vez vai estar um pouco mais deprimido. Então, é interessante colocar, né, que como o Flávio colocou, é que esse crescimento de 2,5%, 2,5%, 3% é um crescimento aceitável para uma economia que esteja equilibrada, né? Porque um crescimento muito forte para uma economia equilibrada gera inflação. Então, você tem esse controle, né? Para economias emergentes, a gente sabe aí, por exemplo, na América Latina, de economias como do Chile, como do Peru, que tem um crescimento de 7,5%, 8%, iguais ao que a China vinha crescendo, que também tem esse aspecto que ele colocou, que é do crescimento da Argentina, da China, ser mais moderado hoje. Nós vínhamos surfando nessa onda, né? Nessa questão de que, com o crescimento da economia mundial, nós vínhamos nesse mesmo segmento, né? A questão da mão de obra, hoje, é interessante, não só existe essa situação que ele colocou daqueles que buscam ser dispensado porque a remuneração decorrente, que é decorrente da ação trabalhista, né? Lhe favorece por alguns meses, pagam algumas dívidas, mas existe também o inverso. Há colocações dizendo que o desemprego hoje talvez não seja tão grande como poderia ser em função de cálculos econômicos que as empresas estão fazendo para não demitir o funcionário. Então, agora, voltamos àquela situação.
É só a PEC ou precisa vir a PEC, a reforma tributária, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária? O que se chegou à conclusão, acho que de todos os lados, é que sim, uma reforma deste montante não passaria jamais. Então vamos paulatinamente ajeitando o país, né? Primeiro com a PEC, depois uma revisão talvez na reforma tributária, depois, antes disso, a previdenciária, que é fundamental, e depois lá na frente a trabalhista, com o objetivo de geração de emprego. Essa é que é a questão. Então, quando eu sei porque tive a oportunidade de exercer a vice-presidência de sindicatos dos economistas, e a grande posição, a posição dos sindicalistas é sempre nessa questão de defender a questão do trabalhador. E eu disse já em várias entrevistas que, no meu ponto de vista, cidadania é carteira de trabalho assinada. Então, se há necessidade de mudar a regra do jogo para que se gerem mais empregos, então que se mude a regra do jogo, né? É interessante, nos Estados Unidos essa relação ela é contratual pura e simples. O indivíduo quer sair da empresa, ele chega lá e fala, olha, não estou trabalhando mais aqui, ou senão o empregador fala assim, olha, infelizmente nós não crescemos o quanto eu precisava e infelizmente o seu serviço está dispensado. E acabou, essa relação acabou, né? Evidentemente que os críticos vão dizer assim, bom, e as garantias constitucionais do trabalhador? Então, assim, o que nós vamos saber é o seguinte, nós vamos garantir absolutamente tudo que vinha sendo garantido ou nós vamos gerar emprego? Ou nós vamos viver à margem da economia com uma massa de trabalhadores na informalidade crescendo cada vez mais, uma ausência total de expectativa de criação de emprego para a geração jovem, com formação superior. Ontem mesmo vi uma reportagem na TV com 2 engenheiros e mais, o que é pior, essas pessoas com capacidade estão buscando o concurso público, que também vai terminar isso, porque está previsto na PEC, no sentido de que tem que ter um tamanho Estado. Então, quer dizer, vai acabar a oportunidade do profissional no setor privado e também no setor público. Para onde nós vamos? Esse país precisa crescer. Quer dizer, tem essa questão, tem um custo político disso tudo, né? Lógico. Não é tão simples assim para alguém chegar lá e bancar isso, porque tem o custo político, eleitoral até para quem bancar. Agora, o que vocês estão dizendo em relação ao desemprego, pelo jeito é que vai, antes de melhorar, vai piorar ainda, então? No nosso cenário é isso. Ainda até o segundo trimestre, mais ou menos, você vai ter uma evolução do desemprego, da taxa de desocupação, né, que deve atingir algo como 13% da PEA, né, da população economicamente ativa. Quer dizer, isso é drástico. Lembrando que o Brasil, até pouco tempo atrás, estava com uma taxa de desemprego da ordem de 5%, quase pleno emprego, como a gente fala na economia. Mas lembrando que isso era porque também a economia estava vivendo um mundo artificial, né? O governo usou e abusou de mecanismos para tentar segurar uma recessão que já estava contratada por meios, inclusive, criativos e ilegais, que deu margem ao impeachment, né? Então, teve tudo isso aí. Na medida em que o próprio governo Dilma decidiu ajustar a economia no seu segundo mandato, veio com força total. Vários economistas já avisavam isso. Existia uma inflação represada artificialmente, porque o governo estava controlando preços como gasolina, energia elétrica, assim por diante, que uma vez que ele liberou esses preços, o câmbio também, que é um outro preço importante, é o preço da moeda, né, vis-à-vis outras moedas, que é um preço fundamental que tem efeito inflacionário, né? Não vou entrar muito na tecnicidade, mas o câmbio foi usado como uma política de inflação, inclusive, né? Tentou se controlar o câmbio para evitar a inflação. Na hora que esses preços foram, vamos dizer, liberados para uma coisa mais normal, a inflação veio do jeito que veio e fechou em quase 11% em 2015. Agora, só para falar um ponto que acho que vale ressaltar, das reformas outras que deverão vir. É fundamental a reforma da Previdência, como o Paulo falou. E por que a reforma da Previdência, mais uma vez, depois de anos que ela entra e sai do debate, ela entrou na agenda de novo? Porque ela é a seguinte situação: a Previdência medida pelo INSS, eu estou falando. Depois a gente pode falar da Previdência Pública. Ela hoje já corresponde a um gasto da ordem de 8% do PIB.
tá? Só da previdência privada, do INSS. E essa previdência, desde 97 ou até antes, ela vem crescendo ano a ano como percentual do PIB. Então ela estava com algo como 4 e pouco, 5% do PIB em 97, está batendo 8 agora em 2016 e vai crescer se nada for feito. Por quê? Porque a população brasileira, ela está envelhecendo, né? Está mudando o perfil demográfico, né? As pessoas no Brasil se aposentam muito mais cedo do que a média internacional. Uma mulher se aposenta com 52 anos, um homem com 54 em média, e continuam trabalhando e recebendo aposentadoria. Isso significa que você tem muito tempo de vida recebendo benefícios de aposentadoria, porque agora a expectativa de vida também vai aumentando, sendo que a contribuição não veio na mesma magnitude, então você tem um déficit da Previdência que é estrondoso. Por isso que a reforma da Previdência é tão importante. Só para dar um número para os ouvintes, do governo federal, de toda a despesa do governo federal, que é da ordem de 1 trilhão, 20% do PIB, só a Previdência é 40% dessa despesa total. Então, ela é uma despesa elevada, que cresce todos os anos e que vai continuar crescendo se nada for feito. Só para dar uma ideia para vocês, hoje o Brasil já gasta com previdência privada, o regime geral da Previdência, né, o INSS, mais a Previdência dos servidores públicos da União, Estados e Municípios, algo como 12 a 13% do PIB. Enquanto em educação, nós não gastamos 6% do PIB em termos de gasto público. Ou seja, se nada for feito, a gente que gasta hoje 13% com aposentadorias, pensões e assim por diante, vai gastar 15%, 20% nas próximas décadas, e isso vai evitar que possamos, por exemplo, gastar mais em educação. Se é necessário gastar mais em educação, então, ok. Mas é esse tipo de discussão que nós temos que ter, né? Esse tipo de prioridade e o que Brasil nós queremos ser, né? Queremos ser um Brasil que ainda é jovem, mas que já gasta muito com aposentadoria e pensão e não está conseguindo educar a sua força de trabalho, os seus jovens e assim por diante. Então, acho que essa é uma discussão importante. Deixa eu entrar, só para você complementar, até para te ajudar, Paulo. O governo vai ter força política para tudo isso aí, né? Então, interessante... Não é tão simples. É que eu ia fazer a colocação, é que assim, para nós que vimos aqui como especialista, como estudiosos e tal, é interessante porque a gente não tem que dourar a pílula, né? Não seria justo para o ouvinte que alguém viesse aqui e falasse exatamente aquilo que o ouvinte quer ouvir, né? Quer dizer, que é assim, não é tão ruim assim, não é tão assustador assim, enquanto que não é a realidade, né? Mas nós aqui, tanto eu como o Fábio, nós não estamos aqui preocupados com o voto. Não sou candidato, não pretendo ser, nem o Fábio. Então, essa questão política, ela é complicada, porque nós estamos trazendo números aqui que são assustadores. São assustadores. Essa questão do desemprego, por exemplo, poderíamos dizer aqui, às vezes alguns colegas, a gente conversando no dia a dia, tomando café, tomando chopinha e tal, e aí, como é que é? Vai crescer? A economia... Olha, o que você quer que eu te diga? Você quer terminar o seu chopp feliz ou você quer que eu seja real? Né? Que eu traga para você a realidade? Lamentavelmente, nós estamos numa situação extremamente crítica. E aquela situação extremamente crítica, a qual nós temos que tomar decisão. Grande parte dos ouvintes hoje, São Paulo mudou o seu perfil e hoje muita gente mora em apartamentos, né? Apartamentos pequenos, grandes, médios, etc. Então, a gente falar em condomínio é uma coisa que dá mais ou menos uma visão para o ouvinte dele ter uma ideia do que acontece. E provavelmente 90% dos ouvintes que estão nos acompanhando vão dizer assim, já tiveram os famosos síndicos fabulosos, né, que na reunião ele se coloca como candidato a síndico e ele vai fazer absolutamente tudo. Então ele vai pegar aquele campinho que está desgastado ali no fundo do condomínio e vai transformar numa piscina aquecida e coberta, e ele vai trazer professor de ginástica, vai fazer academia, não sei o que lá, enquanto você tem infraestrutura básica necessárias a serem corrigidas, né? E o síndico anterior falou assim, não, mas olha, nós precisamos acertar aqui essa questão aqui do vazamento, nós precisamos fazer a rampa de acesso porque a prefeitura está determinando, precisamos fazer a revisão da questão do nosso sistema de prevenção ao incêndio, o nosso seguro. Então, é isso que acontece, meu caro ouvinte, quando você vai fazer a sua eleição. Existe aquele que coloca para você o paraíso na sua frente,
quase que impossível de ser alcançado e aquele que coloca a realidade. É importante que, por isso que eu digo que não dá para desassociar a economia de política. Nesse momento que nós passamos agora, teve uma questão fundamental que era a eleição do Poder Executivo, do prefeito e do Legislativo. 80%, 90% dos eleitores não tinham o nome do vereador, que é o cargo mais importante no município. Né? O deputado federal e o senador hoje é que vai decidir se a PEC vai andar ou não. Quer dizer, quem está no olho do furacão é o presidente interino, mas a questão está na mão do legislativo. Né? Então não adianta a gente dourar a pílula. Eu estou só acrescentando isso porque o Fábio, se me permite, tem um conhecimento extremo. A Tendências é uma empresa, uma consultoria que tem uma série de indicadores. Eu acho que assim, para a gente poder alertar um pouco o ouvinte, para transformar um pouco nessa conversa ácida, que é o economês, alguma coisa que... Bom, agora eu estou mais ou menos entendendo o que é que está acontecendo. Bom, quer complementar, Fábio? Não, eu acho que é importante essa união da economia com a política. Eu mesmo, quando fiz meu doutorado, estudei o efeito de reeleição nos municípios e como é que o candidato que busca a reeleição procura aumentar o gasto para ficar bem na foto. E, de fato, isso acontece no Brasil. Isso gera esse tipo de ilusão para o eleitor, né? Então, o eleitor geralmente começa a ver lá próximo das eleições as obras acontecendo, as ruas sendo pavimentadas, esse tipo de coisa. E aí a conta fica para depois, né? Exatamente. Acho que agora chegou o momento de que, pelo menos parece que, eu acredito que começa um debate importante onde todos percebem que não tem muito saída. O Brasil está numa situação de crise e o governante que chegar vai ter que, infelizmente, adotar políticas duras para a população. Bom, a caminhada começou, pelo jeito é longa, né? E eu quero agradecer aqui aos nossos convidados de hoje, o Paulo Brasil, que é economista, também especialista em orçamento e finanças e conselheiro do COFECOM, Conselho Federal de Economia. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Não, eu é que agradeço a oportunidade da gente prestar, no mínimo, um pouco de serviço à sociedade, né? Esse é um dos princípios, principalmente das entidades representativas, seja o Conselho Federal de Economia, o Conselho Regional, seja a Ordem dos Economistas, seja a Ordem dos Advogados, o Conselho Regional de Contabilidade. Eu também tenho as formações em Direito e Contabilidade. Tenho grandes amigos, os presidentes de ambas as entidades, e é fundamental que a gente preste esse serviço à sociedade. E é interessante participar de uma situação dessa, de um convite desse, com um especialista de uma empresa, né, que presta consultoria e que, além de ter, como toda empresa tem que ter o objetivo do lucro, do resultado, também se dispõe a colocar um profissional para explicar à sociedade os aspectos técnicos, porque crescendo o país, a tendência vai crescer, o país vai crescer, o Rádio Estadão vai crescer e vamos gerar emprego para todo mundo. É isso que a gente espera. Obrigado. Agradeço também ao Fábio Klein, que é analista de finanças públicas da Tendências Consultoria. Até uma próxima oportunidade, Fábio. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, com os agradecimentos aqui aos nossos convidados, agradeço principalmente a você, ouvinte da Rádio Estadão, telespectador da TV Estadão. Está terminando o Estadão Discute desta semana. Semana que vem a gente volta com outro tema relevante.